Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham tido um ótimo final de semana, aproveitado bastante e estudado, né? Certamente. Gente, vamos ter mais uma aula de português, tá bom? Já peço que vocês abram o livro de vocês na página 152. Página 152 do livro grosso, tá? Abram aí, por favor. Vou colocar aqui. Ok, pessoal, página 152 do livro grosso. Vamos continuar nosso estudo sobre sentido conotativo e denotativo. Ok? Certamente vocês já viram as outras aulas que eu coloquei aí no canal do YouTube, né? Já entenderam a função dos dois, para que serve, qual é a diferença entre a conotação e a denotação. Coisa muito simples, muito fácil. Vou dar um resumo e vamos passar para a segunda parte da aula, onde vamos falar um pouco sobre o preconceito linguístico. Ok? Primeiro, como a gente já sabe, sentido conotativo, pessoal, é quando nós usamos uma expressão, tá? Uma expressão, um conjunto de palavras que não deve ser levado ao pé da letra, que não tem um sentido literal, tá bom? A gente chama de expressão. Quais são os exemplos dessas expressões, pessoal? Aqui no Nordeste, né, a gente pode usar, por exemplo, fazer um bico, né? Quando a gente quer dizer trabalhar em um trabalho secundário, né? Para ganhar um dinheiro extra. Acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão aí, muito comum, muito utilizada aqui, especialmente no Nordeste, né? Apesar de que no Nordeste nós também temos outra que substitui ela mesma. É o mesmo significado, fazer uma olha, né? Eu acho que bico é usado mais pelo Sudeste, pelo Sul, né? A gente também vai entender que essas expressões elas variam muito de região, tá? Ou seja, cada região ela conta com expressões diferentes, tá bom? E essas expressões a gente vai ter que analisar como é que a gente pode fazer para entender, tá? Dependendo da região. Mas, claro, como você já sabe, não tem como saber todas. É impossível saber todas essas expressões, não tem como, tá? Porque, como eu acabei de falar, elas variam de região para região, tá? Então, aí é o sentido conotativo, tá bom? Sentido denotativo é quando o conjunto de palavras é levado no seu sentido literal, tá? Ou seja, ao pé da letra. Então, se alguém falar para você assim, fazer um bico, no sentido denotativo, você vai literalmente fazer um bico. Ou seja, você vai fazer um bico, né? Mas se falar no sentido conotativo, você vai arrumar um outro trabalho para ganhar um dinheiro extra, tá? É uma questão também de interpretação textual, tá bom? Muita gente, às vezes, acaba entendendo errado, quando, na verdade, deveria ser no sentido conotativo e as pessoas entendem no sentido denotativo, tá? Tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Ou vice-versa, né? A pessoa falou no sentido denotativo, no sentido literal, e você entendeu no sentido figurado, no sentido conotativo, tá bom? Partindo desse assunto, pessoal, a gente vai ver a questão do preconceito linguístico, tá? A gente vai entender um pouco como ocorre esse preconceito linguístico e quais são as consequências, né? Como é que a gente pode evitar isso daí. No livro de vocês, na página 152, vocês vão ver aí como se fosse uma tirinha, né? Entre duas pessoas, aparentemente de regiões diferentes. Um aparenta ser mineiro e o outro eu acho que é nordestino. Pelo jeito de falar, é nordestino. Então, vamos fazer a leitura da tira aí. O senhorzinho, né, que está segurando aí alguma coisa na mão, diz assim, mas bah, guri. E o menino, né, o garoto aí diz, tu tá ligado, né? Esse tu tá ligado a gente sabe que é muito nordestino, né? A gente fala muito isso aqui, tá ligado, né? Então, a gente identifica que ele é nordestino. E o senhor, esse bah, né, é muito do Rio Grande do Sul, né? Também dos gaúchos também, né? Rio Grande do Sul, a gente vê muito esse bar, né? O pessoal fala muito mais esse bar. Não sei se vocês já perceberam isso, já tiveram alguns amigos, né? Mas é de lá, mas eles falam assim, eles usam esse bar. Ninguém sabe o significado, né? É igual o oxente no Nordeste, ninguém sabe o que significa, né? Tem que fazer aí 1000 anos de estudos para descobrir o que é que esse oxente significa, porque ninguém consegue. É contextual, né? Depende muito do contexto.
Então, aí a gente tem aí umas atividades que nós vamos fazer agora, tá bom? Depois vamos realizar essa atividade. Mas, analisando essa tirinha aqui, pessoal, a gente vê que tem duas pessoas de regiões diferentes falando de formas diferentes, tá? Isso acontece muito, pessoal. Aqui em Pernambuco, às vezes a gente se depara com um carioca, com um baiano, né? Um mineiro, que tem sotaques diferentes, né? A forma, o dialeto deles é diferente. Tá? Você percebe isso pela forma, o tom de voz, né? A forma como eles se expressam, as palavras diferentes, né? Como eu já expliquei para vocês, aqui a gente fala macaxeira, lá eles falam aipim, né? Então, outros lugares também tem, eu acho que é mandioca também. Então, essas questões de dialetos, esses léxicos mudam de acordo com a região, tá bom? Então, isso aí representa também uma questão do preconceito linguístico, tá bom? Quando a pessoa não entende e julga pelo fato dela falar diferente. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aí, tá, pessoal? Para não cometer esse preconceito linguístico. Ok, então vamos lá. Professor, o que seria exatamente o preconceito linguístico, tá? O preconceito linguístico, pessoal, seria... Nossa. Chegou, bebê? E aí, tudo bem? Então, pessoal, o preconceito linguístico seria isso: uma ofensa ao jeito diferente de uma pessoa se expressar, né? Isso pode ser a pronúncia, pode ser o dialeto, pode ser, né, a forma como ela fala, né, o tom de voz, a entonação. Tudo isso pode ser considerado preconceito linguístico, né? Digamos que você, pernambucano, fala oxe, né? Você chega lá, não sei, no Rio de Janeiro, São Paulo, e você fala esse oxe e alguém tira onda com você, alguém zoa você. A gente sabe que isso não pode, por quê? Nós somos nordestinos, nós adquirimos esse oxe, esse oxente, que é muito comum, tá? E se lá alguém rir de você, zoar você por causa disso, ele está sendo preconceituoso, eles estão sendo preconceituosos, tá? Não pode, porque é uma forma diferente de se expressar. Da mesma forma, se eles viessem aqui e usassem o mano, né? Que eles usam muito cara, mano, né? Eles também usam muito o quê? O mineiro, o gaúcho usa esse bar, né? Enfim, se eles usassem essas expressões que eles usam lá e você eventualmente risse deles ou fizesse piada, né? Por causa disso, certamente você também estaria sendo preconceituoso, porque você está julgando, ofendendo a forma como eles se expressam. A gente sabe que isso, infelizmente, pessoal, é uma coisa muito comum, tá? Não, você não entender a pessoa não é um preconceito, tá? É bom deixar isso bem claro. Se você não entender, não é um preconceito. Teve uma experiência, né, que minha irmã, ela viajou para São Paulo. A gente tem uns parentes lá e ela viajou para lá, passou um tempo lá. E aqui a gente fala muito massa, né? A gente fala massa. Esse massa, ele é uma expressão, né? Sentido conotativo. Que significa o quê? Legal, né? Interessante, etc, né? Significa vários adjetivos aí. Só que lá eles não falam massa, eles não usam massa. Então, o que foi que aconteceu? Ela não foi compreendida, tá? Ela falou massa, mas ela não foi compreendida. Porque lá eles não falam massa. Eles não usam esse massa para se expressar. Ok? Eles não usam esse massa. Então, é um exemplo aí de quê, pessoal? De regiões diferentes com dialetos diferentes. Tá? E a gente tem que entender isso daí. Professor, mas como é que eu vou conseguir entender a pessoa se ela usar palavras e dialetos diferentes? A melhor coisa a fazer é perguntar, pessoal. Da mesma forma que eles ficaram, né? Ficaram curiosos, queriam saber o que aquilo significa, né? Ela continuou falando massa, eles continuaram sem entender, né? Porque lá massa para eles é massa de pão, né? Massa de bolo, massa de pizza. Eles não usam massa para significar legal, né? Com significado legal. Então ficaram sem entender e perguntaram para ela o que é que isso significa. Ela disse que significa pode ser legal, maneiro, né? Interessante para eles. Então é um exemplo dessa variação linguística. A gente chama isso aí de variação linguística. Certo, pessoal? Então, nesse caso, eles não foram preconceituosos, tá bom? Não foram preconceituosos porque eles não
Riam, eles não fizeram graça, eles não tiraram onda, tá? Eles não fizeram nenhum tipo de espanto quanto a isso. Eles entenderam que é uma expressão que a gente usa no nosso dia a dia, que não é presente lá. Lá eles têm as expressões que eles usam no dia a dia deles, tá bom? Então, como vocês puderam perceber aí, são coisas diferentes, tá? Não teve um preconceito aí, foi apenas uma variação linguística, tá? Ok, vamos continuar aqui. Preconceito linguístico, uma ofensa ao jeito diferente de uma pessoa se expressar. Isso aí também gera, né, pessoal, a xenofobia, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia, né, é o preconceito contra pessoas de regiões diferentes. Né? Às vezes o pessoal zoa o outro por ser nordestino, por ser sulista, por ser né, das várias regiões aí do Brasil. Então, esse preconceito é decorrente da região. Então, a gente considera esse tipo de pessoa xenofóbica. É uma pessoa xenofóbica que faz distinção por região, né? Ah, ele é nordestino, ele é burro, ah, ele é sulista, ele é chato, ah, etc. Então, isso é xenofobia. Você não pode classificar a pessoa de acordo com a sua região, tá? Não é porque ela é nordestina que ela vai ser rica, não é porque ela é paulista, ela é sulista que ela vai ser pobre, não é porque ela é baiana que ela vai ser preguiçosa, como o pessoal diz. Não, isso é xenofobia, tá? A gente não pode classificar as pessoas pela região, tá bom? Então, como vocês puderam ver, essa questão desse sentido conotativo e denotativo, ele nos leva a estudar várias áreas aí, né? Que a gente sai até do português, né? Entra aqui um pouco em ética, né? Em geografia, em várias coisas. Mas é verdade, pessoal. Essa questão linguística, ela envolve muitas áreas da nossa vida. Por isso que é muito importante que vocês saibam distinguir aí, tá? É importante que vocês também estejam cientes disso. Da próxima vez que vocês encontrarem um amiguinho, um coleguinha, né? Paulista, do paulistano sulista, baiano, não sei, de qualquer outra região, não façam isso, tá? Não tenham esse preconceito, não tenham esse julgamento, tá bom? Vamos agora para a página 153. A atividade ficará no final da aula. Gente, na página 153, vocês têm aí um trecho. Não, não é um trecho, é realmente o texto todo, tá? De um homem com uma galinha na mão, né? Com um prato de galinha e frango frito na mão. E o título da história é História Mineira. Bom, vamos fazer a leitura desse pequeno textozinho aí e vamos entender mais um pouco sobre essa questão da variação linguística. Tá bom? Eu vou colocar o texto aqui, tá? E vocês me acompanhem aí. Página 153, tá bom? Vamos lá.
Pronto, pessoal, copiei aqui o texto. E agora vocês vão, onde vocês estiverem na casa de vocês, vocês fazem a leitura, tá bom? E eu vou fazer a leitura aqui comigo, de vocês, tá? Como vocês puderam perceber, tem vários erros gramaticais aí, certamente, né? A gente pode identificar que pelo jeito de falar, de escrever aí, é mineiro, né? Esse texto aí é um texto de um mineiro. Tá bom? Vamos fazer a leitura e vamos incorporar o personagem aqui, né? Vamos fazer a leitura como se fôssemos mineiros. A gente sabe que ele tem uma forma peculiar de falar, né? O título é Isto, História Mineira. Diz assim, sábado passado era o 7 de setembro, estava eu na cozinha, cozinhando kid carne, com mais tomate para fazer uma macarronada, com galinha assada. Quase caí disso quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho e pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doidinho. Uai, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu tô. Ok, pessoal. Então, fiz a leitura aqui, vocês puderam perceber que tem um sotaque, né? Aqui é um dialeto mineiro, né? A gente percebe que ele tem essa junção das palavras aí, né? Que eles falam muito assim, né? Sábado passado, 7 de setembro, né? Eles não completam as palavras, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos entender um pouco dessa história aí, né? Eu sei que alguns de vocês não vão conseguir entender todas as palavras, até eu fiquei com dificuldade, né? Mas a partir desse texto aqui, a gente pode fazer uma reflexão, pessoal, sobre o preconceito linguístico, tá? Essa forma de escrever deles aí, a gente sabe que de acordo com o português padrão, está errada, né? A gente sabe disso. Porém, pessoal, o que acontece? Esse é o jeito deles de falar, tá? É assim que eles falam lá. Então, a gente não pode impor algo para eles. Da mesma forma que a gente fala muito oxento, na moral, eles também falam dessa forma. Então, a gente não pode simplesmente impor como eles devem falar, tá? Senão aí seria uma forma de preconceito linguístico. Como vocês podem ver, a forma que eles falam, sábado passado, 7 de setembro, tá vendo na cozinha, cozinhando kid corn. Então, esse é o jeito deles de falar, tá? É um jeito, é um sotaque, o dialeto deles, tá bom? Então a gente tem que respeitar, entender. Então a gente percebe que os mineiros que eles que falam muito dessa forma, né, pessoal? Chega até a ser um pouco engraçado, porque pra gente é diferente, tá bom? A gente é diferente, mas não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado, tá bom? Vamos lá. Pronto. No segundo aí, pessoal, tem uma questãozinha que fala sobre essa questão do sotaque, tá bom? O preconceito linguístico, pessoal, deixa eu colocar aqui. Ó, o preconceito linguístico pode ocorrer em todas as áreas da. Ou seja, pessoal, o preconceito linguístico aí, ele pode ocorrer em todas as áreas da língua. Pode vir na forma oral, né? No caso, esse caso aqui seria na forma oral, né? Se alguém tirasse onda, seria devido na questão oral, né? Aí, se alguém fosse tirar onda, fazer algum tipo de brincadeira, seria um preconceito linguístico, né? Oral, no caso do sotaque, né? Escrita, pessoal, preconceito linguístico na escrita é quando a gente, né, tira onda com alguém, né, zoa alguém devido à forma como ele escreve, né? Aqui também a gente pode também encontrar um exemplo de um preconceito linguístico na forma escrita. Tá? A gente está vendo aqui, ó, sábado passado, 7 de setembro, taveu, cozinha, né? Cozinhando, quilo de carne, mais tomate, fazer, galinha assada, entendeu? Ou seja, né, a gente está vendo aí que tem vários erros gramaticais, tá? Principalmente nessa parte aí da escrita. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá bom, pessoal? Para a gente não ser preconceituoso nessa questão aí da forma como eles escrevem, como eles falam, tá? Vamos continuar aqui.
Bom, aí tem algumas atividades, né? A letra A diz assim. Deixa eu tirar aqui. Letra A diz: o que aconteceu com a galinha? Por quê? O que aconteceu com a galinha, pessoal? A gente lendo aqui aquele texto que a gente acabou de fazer. A gente leu o texto e vai ver o que foi que aconteceu com a galinha. Vamos lá, vamos fazer a leitura do texto para a gente descobrir. Sábado passado, era 7 de setembro, estava eu na cozinha cozinhando carne, com mais tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí disso quando ouvi um barulho vindo dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Então, nesse caso aí, a galinha explodiu, né? Quando o milho começou a pipocar, né? Quando o milho começou a estourar. Né? Então, a letra A aí, a galinha explodiu, né? Por quê? Porque ele colocou um milho. Vamos lá, continuando. Letra B. A forma como esse texto foi escrito. Deixa eu colocar aqui. A forma como esse texto foi escrito procura reproduzir o modo de falar dos mineiros. Esse modo é muito diferente do seu. Ou seja, pessoal, aqui esse texto a gente pode ver que ele está tentando representar a forma como eles falam, tá bom? É como eu já expliquei para vocês. Considerando o nosso português aqui no Nordeste, né, a forma que a gente se expressa no Nordeste, é muito diferente da nossa forma de falar? Se sim, em quais aspectos esse dialeto aqui é diferente do nosso, do dialeto nordestino? Qual a diferença? Principalmente na questão do vocabulário, né, gente? A gente pode perceber aí que eles abreviam muitas palavras, né? Por exemplo, aqui, ó, sábado passado, a gente não fala assim, né? Sábado passado, eles abreviam para sábado passado. Então, é uma das diferenças aí, né, que a gente tá vendo que eles fazem muito, né? Outra aí é a pronúncia também aqui de guerra, guerra. Então eles puxam muito a garganta. Já nós não usamos tanto a garganta quanto eles. Tem essa pequena diferença também, tá, pessoal? Então a gente também tem essa diferença e precisamos lembrar disso daí. Outra coisa, acho que a gente também não faz, né? Eles usam muito esse acento circunflexo, né? Sem saber, né? Eles não usam muito o infinitivo, saber. Eles usam muito saber, sem sabe, né? Cadê? Taveu, né? Como a gente pode ver aí, mandopô, entre vários outros aí, né? Então essas são as principais diferenças do o português do mineiro para o português do Nordeste. Claro que essas coisas aí são influenciadas por vários outros aspectos, tá, gente? Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Eu vou explicar para vocês sobre como é que ocorrem essas variações linguísticas, tá? Como é que como é que ocorre essa diferença, tá, gente, de dialeto? O que é que influencia? O que é que faz eu falar desse jeito? O que é que faz ele falar daquele jeito, tá bom? O que é que faz? O que é que me faz falar assim? Tá bom? Como é que a gente vai entender isso aí melhor nas próximas aulas? Porque tem vários aspectos, pessoal. Por mais que as pessoas não saibam, mas tem vários aspectos que influenciam isso, viu? Aspectos como, por exemplo, a forma de o ar, né? Aspectos como, por exemplo, o local onde a gente vive, várias outras coisas aí que influenciam nisso, tá bom? Mas a gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá? Vou explicar para vocês melhor. Peço que vocês já continuem fazendo a leitura, tá bom? Desse texto. Lembrando, pessoal, que preconceito linguístico é a ofensa, né? Ofender uma forma específica de uma pessoa se expressar, tá? Então, nesse caso aqui, ó,
Esse texto aqui do Mineiro ele pode ser até estranho para a gente, porque a gente não fala desse jeito, tá? Mas ele não é feio, ele não é ruim, não é nada disso, tá bom? Ele só é diferente do que a gente já está acostumado a ouvir. Ok, meus queridos? Então, vejo vocês na próxima aula. Estudem aí, por favor. Continue estudando esse assunto, tá? Preconceito linguístico. Tem mais outras palavras aí que a gente vai ver na próxima aula, na outras palavras aí, 154, página 154, página 155, ok? Entre outros aí, tá? Então, vamos fazer essa leitura aí. Depois, façam essa leitura se possível, se puderem, já da página 154 e 155. Página 154, pessoal, e página 155. Façam a leitura aí, por favor, que é o que nós vamos estar estudando na próxima aula, junto com o preconceito linguístico. E vocês, não lembram de alguma vez que sofreram ou fizeram, praticaram o preconceito linguístico? Conseguem lembrar? Se sim, pensem em alguma vez que talvez você zoou alguém ou foi zoado, né? A pessoa pelo fato de falar de forma diferente, mas hoje a gente aprendeu que o quê? Isso é errado, tá? Isso se chama preconceito linguístico, tá bom? E que sob nenhuma hipótese deve ser praticado, porque ele ofende nosso coleguinha, né? Deixa ele chateado, deixa ele triste e desvaloriza a cultura dele, tá bom, pessoal? Desvaloriza. Faz com que ele pense que ele é pior, né? Que outra pessoa é melhor do que ele, entre vários outros aspectos aí, tá bom, pessoal? Mas, enfim, não deve ser praticado o preconceito linguístico, tá, pessoal? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês na próxima aula. Tenham um bom final de semana, aproveitem bastante, fiquem com Deus, estudem e vejo vocês aí na próxima aula, tá? Tchau, gente.